Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês a minha coleção da Penguin Companhia. Eu não mostrei lá na minha biblioteca porque essa coleção fica bem do lado da parede e não daria para a câmera ficar desse lado mostrando as capas, porque se eu colocasse o tripé do outro lado, vocês iam só ver a contracapa dos livros. Então não ia ficar legal. Então decidi trazer tudo para cá para mostrar cada um dos livros para vocês e falar o que eu já li, o que eu não li ainda e quais são meus favoritos. Bom, o primeiro que eu tenho aqui é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Eu não li esse ainda e eu pretendo ler esse ano. Esse aqui tem uma diferença dos outros, gente, porque eu achei esse livro em um sebo e meu pai acabou cortando pra mim, né, pra limpar as sujeirinhas que ficam com o tempo, né, então ele ficou um pouquinho menor do que os demais. Mas tá em perfeito estado. Só pra comentar com vocês, as edições da Penguin, elas não têm orelhas, o que ajuda no preço. Então, vocês geralmente vão pagar mais barato em livros dessa edição do que de outras editoras que têm o mesmo título. Só que o que faz a Penguin ser tão vendida no mercado e tão cobiçada pelos leitores é a qualidade da tradução e a qualidade dos textos de apoio. Então, a tradução sempre é feita diretamente do original por alguém muito renomado, e sempre tem textos de apoio. Então, por exemplo, aqui neste livro temos prefácio, introdução, notas sobre o texto e depois temos cronologia e outras leituras da Penguin. Então, esses textos sempre acabam enriquecendo muito a leitura. Por isso que quando tem edições da Penguin, eu prefiro priorizar a edição da Penguin do que de outra editora, porque eu confio muito na tradução. Já comparei, inclusive, com outras edições, e a da Penguin sempre saiu ganhando. E os textos de apoio acabam enriquecendo muito a leitura e valem muito a pena. Eu vou virar aqui os que já foram para a gente não se perder. O segundo é Emma, também da Jane Austen. E este aqui, como vocês podem ver, é um livro que eu fiz muitas marcações e é um dos meus livros favoritos da vida e o meu favorito da Jane Austen até agora. A Emma é uma personagem casamenteira, ela quer arranjar par para todo mundo, todas as amigas dela, e ela é meio chata, né? As pessoas costumam não gostar muito da Emma, mas eu gosto muito dela, principalmente do amadurecimento dela ao final. A gente vê o quanto ela cresce e, assim, eu gosto demais desse livro, gosto demais dessa personagem. Acho essa capa lindíssima, lindíssima. O próximo é A Abadia de Northanger, também da Jane Austen. Esse eu também já li e fiz marcações de cores diferentes, porque aqui eu marquei, deixa eu ver se eu anotei assim, frases impactantes, reflexões e elementos góticos. Porque aqui a Jane Austen vai brincar um pouco com o gótico que estava sendo introduzido na literatura na época. Então ela vai fazer meio que uma paródia, assim, sabe? Esse livro não é todo mundo que gosta, mas eu adorei, achei muito legal e recomendo muito. Aqui nós temos uma protagonista super leitora também. Ela acha que ela vai viajar e ela acha que vai encontrar um lugar igual aos romances que ela lê. Então, achei super divertido. Próximo e último que eu tenho da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Acho que é o mais conhecido dela, também é um livro que eu gosto muito. Curiosamente, é um livro que eu abandonei na primeira vez que eu li. Abandonei o livro na metade, estava achando muito chato, mas acho que depois que eu li Emma, fiz as pazes com a querida Jane. Ano passado peguei para reler Orgulho e Preconceito, né, desde o começo, e acabei gostando muito do livro. Não é meu preferido, né, como eu disse, Emma é meu preferido, mas gostei muito, fiz várias marcações, e depois assisti o filme, gostei demais. O próximo que tem aqui é uma coleção de contos, ou seja, uma antologia, da Jane Austen juntamente com a Charlotte Brontë. Não quer dizer que elas escreveram juntas, muito pelo contrário. Não sei se vocês sabem, mas a Charlotte Brontë não gostava muito dos livros da Jane Austen. E aqui temos contos das duas. Eu não li ainda nenhum dos contos, mas pretendo muito ler
E aqui ele é dividido entre, se não me engano, primeiramente os contos da Jane Austen, e volume 1º e volume 2º, e depois os contos da Charlotte Brontë. Gosto dessa capa também. Próximo livro que eu tenho é A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë. Esse livro eu também adoro, gosto muito, muito, muito. É de uma mulher que se muda para uma cidade com seu filho e começam a fofocar sobre ela. Como assim uma mulher sozinha com seu filho? Será que ela é viúva? Será que ela é divorciada? Porque era um tema que não era falado naquela época, né? Então, este é um livro que eu gosto bastante. Ele é um romance epistolar, ou seja, é narrado através de cartas e entradas de diário. A primeira parte é por cartas, a segunda parte é através do diário da nossa protagonista, que é a Ellen, e na terceira parte voltamos para as cartas. Esse aqui eu dei 4 estrelas e meia. Ah, não falei as minhas notas, né, gente? Mas eu vou falar para vocês aqui. Então, esse, 4 estrelas e meia. Orgulho e Preconceito, 4 estrelas. Abadia de Nottingham, 4 estrelas. Razão e Sensibilidade eu ainda não li, né? E Emma, se eu não me engano, eu dei 4,5 e favoritei. Próximo livro. 3 Vidas, da Gertrude Stein. Esse é um dos mais recentes que eu adquiri. Eu queria muito conhecer a escrita dessa autora, que era muito renomada, né? Esse livro foi publicado em 1909 e é composto de 3 histórias. E eu li a última história só, dei 4 estrelas para a última história, e ainda pretendo ler a primeira e a segunda. Próximo livro aqui. Nenhum e 100.000, do Luigi Pirandello. Essa foi a primeira coisa que eu li do Luigi Pirandello e eu comecei esse livro gostando demais, demais. Eu fiquei encantada, principalmente com as coisas que eu marquei. Eu marquei cada frase impactante que vocês não têm ideia. Só que, conforme a história foi passando, eu acabei me decepcionando um pouco, me frustrando e acabei dando 3 estrelas para esse livro, mas pretendo ler mais coisas desse autor italiano, principalmente o falecido Mattia Pascal, que eu também tenho, mas na edição da editora Unesp. Próximo, Confissões de Santo Agostinho. Esse aqui eu também ainda não li, mas é um clássico que, sim, todo cristão deve ler, né? Por isso que eu comprei. Aqui temos as confissões, os pensamentos, frases e textos de Agostinho de Hipona, e eu pretendo ler em breve. Só que esse é um livro que eu quero ler bem aos poucos, sabe? Não quero ler, assim, de capa contra capa direto. Eu quero ler bem aos poucos, só um pouquinho por dia, sem pressa nenhuma de terminar. Próximo livro que eu tenho, Hamlet. Essa capa bem colorida, eu acho que dá um contraste muito legal, a capa preta da Penguin. E, gente, eu não gostei muito, tá, de Hamlet, mas acho que é um problema meu, porque eu não me dou muito bem com peças. Eu queria muito conhecer, né, a obra de Hamlet, a obra de Shakespeare. Gostei muito de ler nessa edição, porque há muitas notas de rodapé, também há muitas explicações aqui, como tem em todos, né? Então tem introdução, Hamlet e seus problemas, notas sobre o texto, notas sobre a tradução, notas, abreviações e referências bibliográficas. Marquei algumas coisas, mas no final acabei dando, deixa eu me ver, 3 estrelas para este livro também, porque eu não me dou muito bem com peças, mas entendo a importância deste livro, porque Shakespeare, assim, na literatura mundial, é um dos autores mais citados e referenciados em todos os livros, em muitos livros, né? Quero dizer. Próximo aqui, O Jogador, de Fyodor Dostoiévski. Também não li ainda, já li outras coisas sobre o autor, mas esse O Jogador não li. Muita gente recomenda para começar a ler Dostoiévski, começar por este livro aqui, porque é um livro curtinho, né?
Eu sei que essa história tem muito a ver com a história do próprio autor, porque ele acabou se afundando também em dívidas de jogo, então tem muita relação com a história dele. Próximo, um dos meus favoritos da vida, Primeiro Amor, do Ivan Turgenev, uma novelinha curtinha, mas que me prendeu do início ao fim, e foi aí que eu fiquei apaixonada pela escrita de Ivan Turgenev. Gente, como eu amo esse autor, sério. A escrita dele é algo tão belo, tão reflexivo, tão impactante, que depois que eu li isso, eu pensei que eu queria ler todos os livros do autor. Estou fazendo isso aos poucos, não tenho todos dele ainda, mas já li vários. E assim, esse com certeza é um dos meus favoritos. E é óbvio que eu dei 5 estrelas e favoritei este livrinho. Aqui a gente vai conhecer a história do protagonista, que vai contar a história do primeiro amor dele. Qual foi a primeira vez que ele se apaixonou? E os amigos também contam histórias dele, mas ele fala assim: a minha história é melhor do que todas as histórias de vocês. Então aí ele começa a contar e vamos acompanhar essa história dele. Só posso dizer para vocês que não é o que vocês estão esperando e vocês vão se surpreender com essa história. Próximo livro, Os Últimos Dias, de Tolstói. Aqui, gente, é uma coleção de textos e contos do autor russo Lev Tolstói. Eu não li todos, mas já li alguns deles. Inclusive, um dos meus textos preferidos de Tolstói, de todas as histórias que eu já li dele, é este conto aqui, Onde está o amor, Deus também está. Gente, este conto é maravilhoso, sério, um dos meus preferidos da vida, tanto que eu coloquei no primeiro ano do clube pra gente ler e muita gente gostou muito. Já li outros textos também, mas não li tudo. Também não tenho pressa para terminar este livro. Próximo que temos aqui, A Steppe, do Chekhov. É uma novela curtinha também, eu não li ainda, mas eu já li todos não, né? Já li muitos contos do Chekhov e eu sou apaixonada pelos contos dele, pela escrita dele. Gosto demais desse autor russo, sem falar que ele era muito charmosinho, né, gente? Ai, meu querido russinho charmoso. É ele, é o Chekhov. Aqui é uma novela. A gente vai acompanhar a viagem de um menino pela vasta estepe russa para estudar em outra cidade. E vamos conhecer esse menino e provavelmente vamos conhecer as paisagens que passa pela visão do menino durante esta viagem. Próximo, mais um do Chekhov, 4 peças. Gente, como eu disse para vocês, eu não me dou muito bem com peças. E apesar de eu gostar muito do Chekhov, esse livro não funcionou muito para mim pelo estilo narrativo, né, de ser em peças. Eu até marquei bastante coisa, né, algumas frases muito reflexivas, frases que chamam a atenção, mas infelizmente não se tornou um favorito, nem um livro tão marcante assim, porque eu acabei não me interessando muito por esse gênero textual que são as peças, né? Acabei dando 13 estrelas. Próximo aqui, Evgeny Onegin, do Pushkin. Gente, o Pushkin é considerado o pai da literatura russa. E este livro em específico, Evgeny Onegin, é citado em diversos livros russos que eu já li. Então, toda vez que citava Evgeny ou a Tatiana, que é uma personagem desse livro, eu ficava, mas gente, quem é esse casal? Quem é essa pessoa? Quem é esse cara? Quem é essa mulher? E finalmente, quando eu li, eu pude conhecer essa história, pude entender por que muitos autores russos citam ela, né? E olha, eu gostei, assim, não é um dos meus favoritos, mas eu gostei. Inclusive no meu Insta de livros, eu dou algumas dicas para você ler este livro em específico. Então, o que eu fiz? Eu fui lendo verso por verso
ir estrofe por estrofe e anotando o que eu entendia da ideia geral que cada um mostrava. Então, acho que isso vai ajudando muito no seu entendimento, e quando você vai passando por mais estrofes, você acaba não anotando nada, porque você já se entendeu com o ritmo, né? Começou a fluir melhor a história, e enfim, eu gostei bastante, mas não é um dos meus favoritos, mas fiquei muito feliz de ter lido e ter tido a oportunidade de conhecer essa história que é tão citada por diversos autores russos. Inclusive, essa edição aqui está muito legal, gente. Vou mostrar para vocês. A apresentação do Rubens Figueiredo, que é o tradutor, né? E ele estudou muito essa obra, então esse texto está bem completo. E ó, tem um desenho do manuscrito do Pushkin. Então essa edição vale muito a pena, principalmente para quem se interessa por literatura russa. Isso aqui é o primor, assim, o suprassumo da literatura russa. Apesar de Pushkin ser um grande poeta, ele também escrevia textos em prosa. Esse, por sua vez, é um romance em versos. Então é uma história como se fosse uma prosa, só que escrita em versos. Ah, eu dei 4 estrelas. Estamos acabando, hein? Próximo livro aqui. Opa! Próximo, Grandes Esperanças, de um dos meus autores favoritos, Charles Dickens. Olha quanta coisa eu marquei, porque não tem como você marcar poucas frases impactantes, poucas frases reflexivas no livro do Dickens, porque o que ele sabe fazer de melhor é isso. Na verdade, em segundo lugar, né, porque uma das coisas que ele faz muito bem é dar título aos capítulos. Infelizmente, essa edição não contém os títulos de capítulos, mas quase todos os romances dele têm título e são, assim, muito legais. Gostei dessa história, mas não é minha favorita do autor. Aqui a gente vai acompanhar o Pip desde a sua infância até a fase adulta. Ele acabou ganhando uma fortuna por um benfeitor que ele não conhece, que não deixou rastros. Então a gente vai acompanhar aqui toda a história do Pip, vai acompanhar a história de uma menina também, né, que ele acaba gostando, que é Stephanie o nome dela? Ai, gente, não me lembro o nome dela, mas eu acho que começa com S. Enfim, gostei muito e acabei dando 4 estrelas. Próximo, De Passagem, da Nella Larsen. Também ainda não li, mas pretendo ler bem em breve. Esse aqui foi uma dica, né, da Paloma, uma indicação dela, e eu acho que vou gostar muito, assim, pelo que ela falou. Eu fiquei super interessada na história. São mulheres negras que não têm a pele tão escura e acabam se passando por brancas. Na década de 20, se não me engano, em Nova York que se passa. Nova York? Não sei. Não sei se é Nova York, gente, mas é nos Estados Unidos. Próximo, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Também não li ainda, mas tenho muito interesse, porque parece que tem muitas discussões sobre a beleza, sobre a vaidade, sobre o egoísmo. Então eu tô super curiosa para ler esse livro e também para ler os textos de apoio da Penguin. Próximo, também um dos meus favoritos da vida, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Esse aqui foi a leitura do meu clube do ano passado e a gente aproveitou tanta coisa dessa história, gente, tanta coisa que eu pude tirar sobre a dualidade humana, sobre o bem e o mal. Eu anotei bastante coisa, aqui ainda está o roteiro da discussão do clube. E assim, aproveitei muito mais do que a primeira leitura, sendo que a primeira vez eu já tinha gostado muito, né? Mas a segunda, que eu fui estudando mesmo para o clube, ó, tem minhas marcações aqui, nossa, continuou sendo um dos favoritos da minha vida e eu amo esse livro demais. Então, ele continuou sendo 5 estrelas e continuou sendo um favorito para mim. Faltam só mais 2 e os últimos 2 eu também não li ainda, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que é um livro da literatura alemã. Eu quero muito conhecer,
falam que esse livro causou grande polêmica, né? Porque muitas pessoas acabaram se suicidando depois dessa história, mas eu sempre tive muita curiosidade e não é tão grande, né? Mas eu acho que o impacto dele é grande sim. Por último, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Opa! Esse aqui é um box, gente. É o único box que eu tenho da Penguin. Ele vem em 2 volumes, então vamos tirar aqui para vocês verem. O primeiro volume, Dom Quixote 1, Moinhos de Vento, né? Todo mundo conhece. É bem grande essa obra, viu? O primeiro volume tem mais de 600 páginas. E o segundo volume tem outro desenho aqui na capa. E deixa eu ver quantas tem. Mais de 600 também. Então, em torno de 1.200 páginas. Eu quero muito ler esse livro, eu acho que vou gostar bastante, mas eu vou ler bem aos poucos, não quero apressar essa leitura porque eu sei que é longa, então eu posso me cansar. Então eu vou ler bem aos poucos, alternando com leituras mais leves e mais simples. Então foi isso, gente. Essa é a minha coleção da Penguin, que eu amo muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários quais coleções vocês querem que eu mostre. Eu tenho a coleção da Bolso de Luxo, da Zahar, uma coleção bem grande da editora 34. E de coleções maiores, eu acho que são isso. Penguin, Bolso de Luxo da Zahar e editora 34, são os que eu mais tenho. Ou se vocês querem vídeos de gêneros também, meus livros favoritos de ficção histórica, de fantasia, de romance, clássicos, enfim. Deixa aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça. Espero que tenham gostado. Eu amo essa coleçãozinha. Espero que eu tenha influenciado vocês a comprarem um dos meus favoritos.